Você já parou para pensar que talvez não seja coincidência você estar ouvindo isso agora? Que talvez, neste exato momento da sua vida, quando você está precisando de mudança, quando você está pedindo a Deus que transforme sua situação, quando você está cansada de rezar sem ver resposta, talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui, porque há uma mensagem que foi preparada especificamente para você. Você sabia que a maioria das pessoas passa pela vida inteira sem conhecer um dos ensinamentos mais poderosos que o Padre Pio deixou para nós? Um ensinamento tão simples, tão acessível, que qualquer pessoa pode aplicar, mas tão profundo espiritualmente que pode mudar completamente a direção do que está por vir na sua vida. E não estou falando de algo complexo. Estou falando de algo que você já tem em casa. Algo que já está ao alcance das suas mãos, mas que a maioria das pessoas não sabe usar da forma correta. E se eu te disser que o Padre Pio ensinou que há duas coisas simples que você deve fazer com sua Bíblia nos primeiros dias do mês para que todo aquele período seja completamente transformado por bênçãos divinas? Duas coisas que ele mesmo praticava, que ele mesmo recomendava aos fiéis que vinham buscar direção espiritual com ele e que trouxeram transformações reais na vida de pessoas que seguiram seu ensinamento com fé e humildade. Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Não vai estar num livro qualquer, não vai estar numa pregação comum. Ele está aqui, neste momento, porque você foi conduzida até aqui pelo Espírito Santo ou pelo próprio Padre Pio, que mesmo depois da morte continua intercedendo por cada alma que busca a luz de Cristo. Conta-se que numa certa noite, enquanto o Padre Pio rezava em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo, ele sentiu uma presença muito forte ao seu lado. Não era uma presença de luz. Era escura, fria e pesada. O diabo mesmo apareceu diante dele, tentando amedrontá-lo, tentando quebrá-lo, tentando destruir sua fé. E o Padre Pio, sofrendo, com as mãos sangrando, não recuou. Ele elevou a Bíblia, elevou a oração, e a presença da escuridão foi aos poucos se dissipando, como a sombra se dissipa diante da luz. E naquela noite, o Padre Pio entendeu algo que passou a ensinar por todo o resto de sua vida, que a Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma arma espiritual. Ela é um escudo de proteção. Ela é um canal direto entre você e Deus. E quando usada da forma correta, ela abre portas que nenhuma outra coisa pode abrir. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Como usar essa arma que já está na sua casa, da forma que o Padre Pio mesmo ensinou, para que os primeiros dias do mês se tornem o início de uma nova fase na sua vida. Uma fase com mais bênçãos, mais proteção, mais paz e mais presença de Deus. Se o que eu estou dizendo está tocando algo dentro de você, se você sente que essa mensagem veio até você por uma razão, então peço que você deixe um comentário aqui agora dizendo que está ouvindo, porque isso é o primeiro passo da sua entrega a Deus neste momento. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque é assim que você vai continuar recebendo ensinamentos como este, ensinamentos que não existem em outro lugar. Durante toda a sua vida, o Padre Pio foi um homem de oração profunda e constante. Não era uma oração comum, não era algo que ele fazia por hábito ou por obrigação. Era uma oração que vinha das profundidades da sua alma, uma oração que o conectava diretamente ao Cristo, que ele amava e sofria junto. E é por isso que, quando o Padre Pio falava sobre como se relacionar com Deus, como buscar bênçãos, como se proteger do mal, as pessoas ouviam. Porque ele não falava como alguém que estudou sobre isso. Ele falava como alguém que viveu isso, como alguém que foi testado pelo próprio diabo e não recuou. Como alguém que sofreu décadas inteiras em nome de Cristo e continuou de joelhos, continuou rezando, continuou confiando. E é dentro dessa vida toda de entrega e oração que surge o ensinamento que você vai receber hoje.
O Padre Pio sempre insistiu, com seus fiéis, com os que vinham buscar direção espiritual, que a Bíblia não podia ser tratada como um objeto comum dentro de casa. Ele dizia que a Bíblia carrega uma presença divina que a maioria das pessoas não consegue perceber, mas que o espírito sente. E quando essa presença é ativada da forma correta, ela não fica limitada ao momento em que você está lendo. Ela permanece, ela protege, ela atrai. Você já pensou por que tantas vezes a vida parece estar parada? Por que tantas vezes você rega, pede, espera e parece que as bênçãos não chegam? Por que tantas vezes você sente que há algo te impedindo, algo invisível que bloqueia tudo que você tenta receber de Deus? Não é coincidência isso acontecer. E não é porque Deus não quer te abençoar. É porque há um ritual espiritual que precisa ser cumprido e a maioria das pessoas não conhece. Um ritual que não pede nada grandioso, que não pede dinheiro, que não pede tempo excessivo, que pede apenas fé, presença e duas atitudes simples feitas com o coração aberto nos primeiros dias de cada mês. E agora você vai conhecer exatamente o que ele ensinava. Vai conhecer os 2 segredos que o Padre Pio carregava sobre como usar a Bíblia nos primeiros dias do mês para que aquele período inteiro seja marcado pela presença e pela misericórdia de Deus. Prepare seu coração, porque o que está por vir vai mudar a forma como você se relaciona com Deus e com a palavra dele para sempre. Antes de revelar o primeiro ensinamento, preciso que você entenda algo fundamental. O Padre Pio não era um homem que inventava coisas. Tudo que ele ensinava vinha de uma fonte muito específica, a sua união profunda com Cristo através da oração, da contemplação e do sofrimento oferecido. Quando ele dizia algo sobre como se relacionar com Deus, não era opinião. Era o que ele recebeu através de anos e anos de vida espiritual intensa, através de experiências místicas que poucos santos na história da Igreja experimentaram. Então, quando você ouve o que ele ensinava sobre a Bíblia e sobre como ativar as bênçãos de Deus, não está ouvindo um homem que teoriza. Está ouvindo um homem que viveu isso nas carnes, que sangrou por isso, que sofreu por isso e que viu com seus próprios olhos o que acontece quando a palavra de Deus é tratada com a reverência e a fé que ela merece. E então, vamos ao primeiro ensinamento. O primeiro segredo que o Padre Pio ensinava era isso. Nos primeiros dias do mês, você deve pegar sua Bíblia, abrir em uma página qualquer, não escolhida pela mente, mas cedendo ao Espírito Santo a escolha, e ler em voz alta pelo menos 3 versículos do trecho que se abrir diante de você. Não é necessário que você entenda tudo de forma intelectual naquele momento. O que importa é que a palavra de Deus saia da sua boca, que o ar dos seus pulmões carregue essa palavra, porque quando você fala a palavra de Deus em voz alta, ela não fica apenas no ambiente físico, ela entra no ambiente espiritual da sua vida, da sua casa, da sua família. O Padre Pio via isso com seus próprios olhos. Ele tinha o dom de ver o que a maioria das pessoas não consegue ver. E ele via que quando uma pessoa falava a palavra de Deus com fé, com humildade, com o coração aberto, uma luz se expandia ao redor dela. Uma luz que não era daquela pessoa. Era uma luz que vinha diretamente de Deus e essa luz criava, por assim dizer, um escudo ao redor daquele ambiente. Um escudo que afastava o mal, que quebrava correntes espirituais que talvez a pessoa nem soubesse que existiam e que abria portas para que as bênçãos de Deus entrassem na vida dela. Há uma passagem no livro do Salmo 119, versículo 105, que diz que a palavra do Senhor é uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o caminho. Mas o Padre Pio ensinava que essa lâmpada só se acende de forma plena quando a palavra não fica apenas nos olhos, quando ela não fica apenas na mente. Ela precisa passar pela voz, ela precisa ser falada, porque quando você fala, você declara.
E uma declaração feita com fé diante de Deus não é um ato comum. É um ato espiritual poderoso que move a realidade ao redor de você. Pense na sua própria vida por um momento. Quantas vezes você abriu a Bíblia e leu em silêncio, fechou e seguiu com o dia? Quantas vezes você achava que isso era suficiente? E quantas vezes a vida continuou parada, continuou dificuldade, continuou aquela sensação de que algo fundamental faltava? Não é porque a palavra de Deus não tem poder. É porque ela não foi ativada da forma que o Padre Pio ensinava. A leitura em silêncio tem valor espiritual, não há dúvida. Mas a leitura em voz alta, feita com fé nos primeiros dias do mês, é como ligar uma chave que muita gente não sabe que existe. E quando o Padre Pio ensinava isso aos seus filhos espirituais, ele sempre dizia que não importava a situação da vida da pessoa. Não importava se estava passando por doença, por dificuldade financeira, por problema no casamento, por medo do mal. O ato de abrir a Bíblia e ler em voz alta nos primeiros dias do mês era o primeiro passo para que Deus começasse a agir de forma visível na vida dela. Era como se a pessoa estivesse dizendo para Deus: estou aqui, estou aberta, estou pronta para receber tudo que você quer me dar neste mês. O segundo segredo que o Padre Pio ensinava era que nos primeiros dias do mês, depois de ter lido os versículos em voz alta, a pessoa devia colocar suas mãos sobre a Bíblia, fechar os olhos e fazer um pedido específico a Deus. Não um pedido genérico. Um pedido muito específico, muito concreto, muito real. Um pedido que dizia com todas as palavras o que ela precisava naquele mês: cura, proteção, paz, provisão financeira, restauração de um relacionamento, libertação de um vício, força para enfrentar algo que a assustava. O pedido tinha que ser feito com as mãos sobre a Bíblia, porque o Padre Pio ensinava que naquele momento a pessoa estava colocando seu pedido dentro da palavra de Deus. Estava confiando o pedido à mão de Deus, através da própria palavra dele. Esta prática não é invenção humana. Ela tem raiz profunda na tradição católica. Os santos que vinham antes do Padre Pio já sabiam da força de colocar as mãos sobre a palavra de Deus e pedir com fé. Mas o Padre Pio foi quem mais insistiu nisso, quem mais mostrou com sua própria vida que essa prática funciona quando feita com humildade, com fé e com o coração verdadeiro. Conta-se que um homem foi até o Padre Pio num momento de crise financeira profunda. Estava endividado, estava sem trabalho, estava desesperado e vergonhoso de pedir ajuda. O Padre Pio o olhou e disse que ele já sabia o que aquele homem precisava, antes mesmo que ele falasse. E então o santo o ensinou exatamente isso que você está ouvindo agora. Ele disse para o homem que voltasse para casa, que pegasse sua Bíblia, que abra naquele mesmo dia, que lesse em voz alta os versículos que se abriram diante de Lui e que depois colocasse as mãos sobre ela e pedisse com todo o coração que Deus abrisse um caminho de provisão para aquele mês. O homem foi, fez e dentro de poucos dias recebeu uma oportunidade que não estava esperando. Uma oportunidade que mudou sua vida financeira de forma completa. O Padre Pio não disse que isso aconteceria como magia. Não disse que Deus ia jogar dinheiro do céu. Ele disse que Deus ia abrir portas que estavam fechadas. Ia mover pessoas, mover situações, mover o que precisava ser movido para que aquilo que a pessoa pediu com fé e humildade chegasse até ela. Porque quando você coloca suas mãos sobre a palavra de Deus e pede com coração verdadeiro, você não está pedindo sozinha. Você está pedindo com a autoridade da palavra de Deus em suas mãos. Pense agora na sua vida. Há algo que você tem pedido a Deus há muito tempo e não vê resposta? Há algo que pesa sobre o seu coração todas as margens quando você acorda? Há algo que faz você se sentir sozinha, sem saída, sem caminho?
Eu quero que você saiba que Deus não te esqueceu e que o ensinamento do Padre Pio não é uma promessa vazia, é um caminho que milhares de fiéis seguiram e que trouxe transformação real em suas vidas. O que o Padre Pio ensinava é que Deus não quer que você fique esperando passiva. Ele quer que você se aproxime dele através da palavra dele. Que você mostre com um ato concreto, com um ato espiritual, que está pronta. E esses dois atos feitos nos primeiros dias do mês são exatamente essa aproximação. São a porta que você abre para que Deus entre de forma plena na sua vida naquele período. Se você não fizer isso, não está tudo perdido. Deus sempre ama, sempre perdoa, sempre está pronto para receber. Mas o Padre Pio ensinava com clareza que certas portas se abrem apenas quando a pessoa dá o primeiro passo espiritual. E esse primeiro passo é tão simples, tão acessível, que não tem desculpa para não fazê-lo. Tudo o que você precisa é da sua Bíblia e do seu coração aberto. Nos primeiros dias do mês, você pega a sua Bíblia, abre na página que o Espírito Santo quiser e lê em voz alta pelo menos 3 versículos. Não em silêncio, em voz alta, porque a palavra de Deus falada pela sua voz tem poder espiritual que a palavra lida apenas pelos olhos não ativa da mesma forma. E depois você coloca suas mãos sobre a Bíblia, fecha os olhos e faz um pedido específico a Deus. Um pedido real, concreto, que diz exatamente o que você precisa naquele mês. Cura, proteção, paz, provisão, libertação, o que for, mas com fé, com humildade, com o coração verdadeiro. O Padre Pio dizia que quando a pessoa faz isso com sinceridade, ela não está apenas rezando, ela está abrindo um canal direto com Deus através da própria palavra dele. E quando esse canal está aberto, as bênçãos não ficam esperando do outro lado. Elas começam a vir. Não precisa ser perfeita, não precisa ter conhecimento teológico profundo, não precisa ter uma fé que nunca falha. O Padre Pio mesmo, com décadas de vida espiritual, reconhecia que a fé tem momentos de luta. Mas ele ensinava que mesmo assim, mesmo com medo, mesmo com dúvida, a pessoa deve fazer, porque o ato mesmo já é um sinal para Deus de que ela está pronta para receber. Eu preciso te pedir uma coisa agora. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que o Padre Pio foi quem a trouxe até aqui, neste momento, então se inscreva neste canal agora. Não deixe para depois. Porque é aqui que vai continuar chegando ensinamentos como este, ensinamentos que vêm da vida espiritual dos santos. Agora, eu quero te convidar para um desafio que vai testar sua fé, sua entrega e sua confiança em Deus durante 5 dias seguidos. 5 dias em que você vai aplicar exatamente o que o Padre Pio ensinava e vai ver com seus próprios olhos o que acontece quando a palavra de Deus é tratada com a reverência que ela merece. No primeiro dia, você vai pegar sua Bíblia e a coloca em um lugar visível dentro da sua casa, não escondida numa gaveta, não esquecida numa prateleira, em um lugar onde você vai ver todos os dias, porque isso já é um ato espiritual. Isso já é dizer para Deus que a palavra dele tem lugar importante na sua vida. No segundo dia, você vai abrir a Bíblia na página que o Espírito Santo quiser e vai ler em voz alta pelo menos 3 versículos. Não importa se você não entender tudo. Não importa se alguém estiver na casa. O que importa é que a palavra de Deus saia da sua voz e preencha o ambiente ao redor de você. No terceiro dia, você vai colocar suas mãos sobre a Bíblia e vai fazer um pedido a Deus. Um pedido específico, concreto, real. Algo que pesa no seu coração, algo que você precisa neste momento da sua vida. E vai pedir com todo o coração, com humildade, com fé. No quarto dia, você vai orar pela sua família. Com as mãos sobre a Bíblia, vai mencionar cada pessoa que você ama pelo nome. Vai pedir proteção para cada uma delas.
Vai pedir que Deus coloque anjos ao redor da sua casa e da sua família durante todo aquele mês. Vai pedir paz, saúde e bênçãos para todos que você carrega no coração. No quinto dia, o dia final do desafio, você vai agradecer a Deus. Mesmo sem ver ainda a resposta visível, mesmo sem saber como as coisas vão se resolver. Você vai abrir a Bíblia, vai ler em voz alta, vai colocar as mãos sobre ela e vai dizer para Deus com todo o coração que confia nele, que confia que as bênçãos estão vindo, que está pronta para recebê-las. Porque o Padre Pio ensinava que o agradecimento é a chave que abre a porta final. É o momento em que você mostra a Deus que não está mais esperando com medo, que está esperando com fé. 5 dias, 5 atos simples, mas com um peso espiritual que pode transformar o que está por vir na sua vida. Se você aceita este desafio, deixe um comentário aqui agora dizendo que aceita. E se ainda não se inscreveu, faça isso também, porque não pode perder nenhum passo deste caminho. Antes de terminar, eu preciso que você pare por um momento, onde quer que você esteja, o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, eu preciso que você pare. Respira fundo, sente-se se puder e feche os olhos. Você não está sozinha neste momento. O Padre Pio está aqui, Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui. E esta oração que vamos fazer juntas agora não é uma oração comum. É uma oração que vai conectar o seu coração diretamente a Deus, através da intercessão do Padre Pio, através da sua fé, através da misericórdia infinita que Deus tem por você. Então, vamos orar juntas. Senhor Deus, Pai Celestial, eu venho diante de você neste momento com o coração aberto e com a alma inteira. Vejo que há muito tempo eu tenho pedido, tenho esperado, tenho me sentido perdida no meio de tudo que enfrento. Mas hoje, com o ensinamento que recebi do Padre Pio, eu entendo que você nunca me abandonou, que você sempre esteve esperando que eu me aproximasse de você da forma correta, através da sua palavra, através da minha fé, através da minha entrega. Padre Pio, santo que sofreu por Cristo, que sangrou por Cristo, que lutou contra o mal com toda a sua alma, eu peço que você interceda por mim neste momento. Peço que você leve ao Senhor meu coração, minha dor, minha necessidade, meu medo. Peço que você me ajude a ter a força que preciso para seguir em frente nos dias que estão por vir. Senhor, eu pego sua palavra, eu a coloco no centro da minha vida, eu a coloco no centro da minha casa, eu a coloco no centro da minha família. E com as mãos sobre a sua palavra, eu peço que você me cubra com sua misericórdia infinita neste mês que está por vir. Peço cura para o que está doente na minha vida. Peço proteção para todos que eu amo. Peço paz para o meu coração, que tantas vezes sente medo. Peço que você abra os caminhos que parecem fechados. Peço que você me mostre que você está aqui, que você me ouve, que você não me esqueceu. Eu confio em você. Eu confio na sua palavra. Eu confio na intercessão do Padre Pio. Eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor. Tudo. Com fé, com humildade, com o coração aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode abrir os olhos agora. Eu quero que você saiba que esta oração não termina aqui. Ela continua na sua vida, nos primeiros dias do mês, quando você pega sua Bíblia e faz o que o Padre Pio ensinava. Ela continua todo dia que você lembra que Deus está com você. Toda vez que você sente medo e mesmo assim confia. O Padre Pio caminhou por um caminho muito difícil nesta vida. Sofreu muito, mas nunca parou de confiar em Cristo. E se um santo que sofreu tanto não parou, você também não precisa parar. Deus está com você. Sempre esteve e sempre estará. Que a paz de Cristo permaneça no seu coração a partir de agora. Amém.